Bom dia, pessoal. Então, agora que tá gravando, né? A gente vai iniciar aqui, né, o dia 8 de junho, nosso último encontro sobre a disciplina Psicologia, né? Aqui na modalidade EAD, na Universidade FUMEC. A gente tem avaliação, né, 60 pontos na semana que vem. Lembrando, acho que todo mundo está bem informado que esse ano vai ser presencial, né? Elisa, só fecha seu áudio, por favor, que está com aberto. Obrigado. E, e aí vou falar, quer dizer, a gente tem vou compartilhar aqui brevemente só a ementa do curso. Então a gente tem a nossa ementa, né, plano de ensino, psicologia. Então a proposta do curso, né, parece assim, talvez contraprodutivo, mas eu acho importante porque eu sinto que vocês às vezes ficam muito preocupados com detalhes, né? Obviamente vocês estão estudando, querem ir bem na prova, mas às vezes ficam preocupados com detalhe, e eu não sou um cara do detalhe, né? Ou de uma informação, eu sou né? Minha perspectiva como professor é a gente pensar o todo. Esse curso ele foi reformulado pensando que vocês são alunos de áreas muito diferentes. Então a ideia é que possam aproveitar, se apropriar de algumas vantagens aí que a psicologia traz para qualquer pessoa que é de qualquer área, seja da estética, nutrição, direito, engenharias, qualquer área, né, a psicologia pode contribuir bastante. Então, a nossa visão aí é pensar o ser humano, as construções de percepção, relações consigo e com os grupos, a história da psicologia, quais são as principais linhas e abordagens e orientações, né? E aí os diferentes campos de atuação da psicologia, psicologia clínica, dos grupos, educacional, organizacional, políticas públicas. Nossos 10 módulos, então, são esses aqui, ó, que estão no conteúdo programático. Uma introdução à psicologia, então, conceitos e funções da psicologia, como essa área surge como um campo de conhecimento científico, né? E aí, essas duas primeiras unidades, gente, eu vou reforçar, elas são as mais importantes. Assim. Coloquei para vocês, né, que a gente tem aí o conteúdo da avaliação vai versar sobre as 6 primeiras unidades. As 4 últimas, eu vou explicar também, não coloquei por uma razão de ter um foco mesmo, né? Então a gente fica com um conteúdo muito grande, né, muito amplo, e para estudar fica mais difícil. Então, focando aí nesses 6 primeiros módulos, a gente tem aí um conteúdo bem legal. Terceiro módulo, né, a psicanálise e o behaviorismo. Escolhi dar uma ênfase a essas duas abordagens teóricas, né, pela importância que elas têm. Mas no próprio módulo 2, a gente vai ver um pouquinho da Gestalt e do humanismo, que eu vou falar um pouquinho também logo mais. E aí, na quarta, a gente vê a psicologia na clínica, né? Consulta psicológica na prática. Então, como é a clínica psicológica, que é certamente a área mais importante, assim, no sentido conhecida, não diria importante, mas conhecida. Todo mundo, quando a gente pensa psicologia, a gente pensa na terapia, na psicoterapia, na clínica. Aí vamos para a área da psicologia social, né? Importantíssima também, processos grupais, unidades 5 e 6. Elas são irmãs, tá? Quer dizer, nós pensamos o curso, né? Quando eu pensei o curso junto com a coordenadora, a gente pensou o curso como os módulos ali, eles meio em pares, né? E depois a gente né, você já fechou como fala, a atividade avaliativa 4, né? Mas os 4 últimos módulos, eles são módulos também fundamentais, mas mais focados em práticas da psicologia em áreas diversas, né? Então, o psicologia organizacional empresarial, aspectos da saúde, a gente vai focar aí na psicologia ligada ao mundo do trabalho.
essa área, né, da psicologia organizacional e do trabalho, ela tem muita mediação, aí, muita proximidade com quem faz alguma, né, alguma formação superior, ou técnica também, na área de gestão do trabalho, né? A gente vê aí, quer dizer, a questão de como o mundo do trabalho ele é adoecedor, né? Quer dizer, o mundo do trabalho ele gera muita alegria, obviamente, mas também muito adoecimento, síndrome de burnout, estresse e outras, né? Outras questões do mundo do trabalho. E aí, essa é um conteúdo bem interessante para todo mundo, porque todo mundo que está aqui, né, trabalha ou vai trabalhar, enfim, então, essa relação aí do mundo do trabalho com a, a psicologia. No módulo 8, a gente vê a psicologia da educação, né? Ou seja, como a psicologia ela é aplicada ao mundo da escola, né? A rotina da aprendizagem, as diferentes teorias da aprendizagem. A gente tem ali muitos autores na psicanálise, no behaviorismo, na psicologia cognitiva, que vão desenvolver teorias sobre aprendizagem e desenvolvimento, né? O mais famoso deles, o Piaget, mais Vygotsky, Vallon, autores que vão pensar assim como que a gente, mediado aí pela linguagem, a gente aprende o mundo, né? Quer dizer, de que maneira a gente aprende. Eu tenho, por exemplo, notado como professor que às vezes um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos ajuda muito o aluno, né? A gente tem sentido, por exemplo, que há uma dificuldade que cresce na aprendizagem pelo texto, né? E aí a gente pode pensar por que as pessoas têm utilizado mais videoaula para aprender do que dedicado tempo para leitura de texto. Essa seria uma questão assim fundamental dentro dessa área da psicologia da aprendizagem. Lembrando, tá, gente, assim, quem quiser perguntar pode me interromper, não vejo problema nisso, ou colocar aqui no chat, o chat está aberto aqui. Então, qualquer dúvida ou interrogação ou reflexão, pode compartilhar, eu sempre gosto bastante. Então, nesse módulo 8, a gente vai trabalhar nessa vertente da relação entre educação, aprendizagem e a psicologia. O módulo 9 e o módulo 10 são módulos também irmãos, assim, né? São módulos sobre a psicologia nas políticas, sobretudo de saúde, assistência social, né? Então, se a gente pega um processo histórico, a psicologia como profissão, ela se dedicou muito fortemente à clínica particular e individual, ou seja, a pessoa entrava na faculdade, se formava como psicólogo, e o caminho assim mais natural era trabalhar como clínico, né? Assim, então, você abria um consultório no modelo médico, no modelo de saúde mesmo, né? E você atendia as pessoas individualmente, cobrava um valor X, e essas pessoas se dedicavam ali a melhorar, a cuidar de si, mas nessa esfera privada, né? O que acontece a partir aí dos anos 80 no Brasil, 90, cresce a entrada do psicólogo no Estado por meio aí do campo da saúde. Então, ao invés de atender no consultório particular, o psicólogo vai fazer atividades clínicas, mas também coletivas, dentro do posto de saúde, dentro do hospital, dentro de uma UPA, em paralelo também na assistência social, dentro do CRAS, do CREAS. A partir dos anos 80, 90, 2000, vai crescendo a entrada da psicologia no campo político-social. E eu coloquei como 10º módulo, né, assim, a questão da saúde mental, porque é um tema muito relevante, e é um tema que a psicologia tem um conhecimento muito específico também, né? Junto aí com a psiquiatria, a medicina, um tipo de conhecimento sobre os fenômenos que a gente pode chamar muito
abertamente aí dos fenômenos da loucura, né? Dos fenômenos dos transtornos de humor, personalidade, percepção. Então, essa é uma área fundamental que a psicologia se dedica, e, sobretudo, pensando aí no modelo crítico e combativo aí ao que a gente teve durante muito tempo, que foi a presença dos manicômios, né? O caso mais emblemático aí do manicômio de Barbacena, judicial de Barbacena, que aí ficou muito discutido, né? As violações de direitos humanos, assassinato, enfim, abandono. E aí o livro da Daniela Arbex, né, O Holocausto Brasileiro, traz muitas informações muito importantes e chocantes sobre essa experiência, e aí a psicologia, junto com setores progressistas aí da saúde, pensaram a ideia de modelos alternativos ao manicômio, né? E aí o que a gente tem hoje em termos do Estado é muito mais CAPS, né? O Sersan aqui em Belo Horizonte, como uma perspectiva de tratamento né, humanizado, reflexivo e não excludente e violento. Um tema muito importante, assim, e além dessa questão mais de um tratamento agudo dos casos da esquizofrenia e outras patologias mentais, assim, a gente vê no dia a dia, né? Por exemplo, o Brasil já passou ano passado, outros países como o país que mais toma remédios psicotrópicos, né? Mais fortemente antidepressivo e ansiolítico, né? Tem sido uma experiência comum você estar numa rodinha e todo mundo fazer uso de alguma medicação. O que é muitas vezes chocante é sem um acompanhamento psicológico, né? Quer dizer, essa ideia da medicação como uma resposta e tal. Isso mostra assim como que, sobretudo, questões da ansiedade, da depressão estão muito presentes na nossa sociedade. Então, eu coloquei esse tema também para a gente pensar, né? E é uma questão que vai aparecer e aparece, vocês sabem, né? Na família, no trabalho, entre colegas, entre amigos, o sofrimento mental, né? Então, só quis fazer esse início, gente, com essa noção do todo, para vocês perceberem, né, que a gente vê aqui um retrato da psicologia pensada para vocês, né, a partir de uma ideia de um certo todo. Obviamente, não dá, no momento que a gente está, no tempo que a gente está, para falar de tudo da psicologia. É claro que não dá, mas né, assim, quando a gente reformulou esse curso, a proposta foi a gente pensar no que é mais interessante e relevante, né, que é entender o que é a psicologia, como ela funciona, quais são os principais marcos de uma teoria sobre a pessoa humana, e quais são as principais áreas de atuação que a psicologia tem. Tá? Antes de passar para discutir as duas questões que eu escolhi para a gente exercitar aqui essa reflexão, eu queria falar algumas coisas importantes. Assim. Os primeiros 6, eu vou focar agora nos 6 primeiros módulos. Tá? Então, no módulo 1 e 2, né, o que é fundamental a gente pensar? A questão da preocupação com a mente ou com o espírito, com a vontade, ela é antiga na sociedade, ela não é nova. Se a gente for pegar textos filosóficos de 1.000, 2.000, 3.000 anos, 2.000 anos, a gente vai ter aí questões colocadas sobre o amor, sobre o medo, sobre os sentimentos. Então, a filosofia, ao longo dos séculos, ela foi colocando perguntas sobre como viver, o que é melhor, o que é pior. Essa preocupação ampla, ela existe em qualquer lugar, em todos os tempos. O que acontece é que, em algum momento, no século XVIII, século XIX, desculpa, ali nos 1850, 60, 70, essa preocupação com o humano, ela virou
a psicologia, né? E como isso acontece, né, a partir da criação de um laboratório experimental da psicologia na cidade de Leipzig, pelo Wundt, em 1873. Então, é importante essa compreensão do, da criação do laboratório como uma dimensão que muda o que a gente chamava de uma preocupação psíquica, mental ou sobre o espírito, né? E o que muda? Muda que a psicologia ela se torna uma área científica, uma área experimental. A gente tem que lembrar, né, que nesse período, nos 1850 para frente, aí a data não importa, né, esse período histórico, a gente tem um avanço muito sistemático na física, tem um avanço na química, na biologia, tem um avanço na medicina, né? Então, a fisiologia, por exemplo, entender que eu levanto a minha mão porque há um nervo, um neurônio que liga meu cérebro até os meus músculos. Então, os movimentos eles são comandados por uma fonte central, né, que aí é não só o cérebro, mas, enfim, a nossa, né, a cabeça, aí, de alguma forma, porque tem outros órgãos importantes. Isso vai sendo descoberto nesse período, né? As pessoas não sabiam disso, né? Por que eu levanto o meu comando? Eu falo, vou levantar minha mão, e a mão levanta. Então, esse avanço da fisiologia, ela colocou uma perspectiva que a gente vai chamar de mecanicista, né? Que é ver o corpo, o nosso corpo, não como uma alma soprada por Deus, né? Que seria uma visão mais espiritualista, mais religiosa, mas como um conjunto de carne, músculo, ossos, nervos, que constroem todas as nossas atividades, né? Então, essa virada, ela revoluciona, né? E aí a gente vai ter alguns autores, né? O próprio Wundt, pela psicologia, mas um autor importante, por exemplo, Augusto Comte, filósofo, sociólogo, que vai definir os marcos do positivismo científico, a ideia de que a ciência é uma forma de conhecimento superior, tanto ao senso comum, como às religiões e como à filosofia, porque o conhecimento científico ele é comprovado por método experimental, né? Então, ele vai estabelecer a ideia de que a ciência ela é superior a outras formas de conhecimento, de entendimento do mundo, né? E aí a psicologia tem um salto do ponto de vista de desenvolvimento. A gente está falando aí 1873, 1900, então 20 e poucos anos depois, que é muito pouco tempo do ponto de vista da ciência, a gente já vai ter psicanálise, behaviorismo, a gente já vai ter a construção de outras escolas, então a gente já vai ter um desenvolvimento muito robusto dessa área, né, assim, da psicologia. Esse é um primeiro ponto. Então, esse momento histórico, ele tem que ser lembrado sempre. Significa que não, o que foi feito antes não interessa? Essa é uma boa pergunta. Não, interessa sim. Quando você pega lá um livro como Tratado da Natureza Humana, do David Hume, que vai falar das emoções, é uma fonte de conhecimento, né, importante sobre o humano. Mas, nesse momento do século XIX, quando se cria a psicologia científica, eles vão acabar apagando essa influência filosófica que vai voltar a ser importante alguns anos depois. Quando a gente começa a pensar o que mobiliza um ser humano, então o que me faz levantar da cama, o que me faz escolher um curso de direito, de nutrição, de arquitetura, de engenharia civil, o que me faz escolher um namorado X, Y ou não escolher, o que me faz querer ter filho ou não querer. Se a gente for pegar essas perguntas básicas do ser humano, que tem a ver com quem eu sou, o que eu quero, como eu faço escolhas na minha vida, a gente vai ver que a psicologia vai se desenvolvendo. Então, no início do século XX, 1900, teorias que vão tentar explicar
por que que a gente é assim, né? Como perguntaria lá o Cazuza, por que que a gente é assim? Por que que a gente é assim? Ou não é assim? Ou muda? Por que que a gente continua? E aí a gente vai ter as grandes escolas teóricas, né? Como a gente já falou mais longamente, da psicanálise, fundada pelo Freud, psiquiatra médico austríaco, né? Que vai trazer ali uma compreensão muito singular da nossa mente, entendendo que muitos dos nossos problemas, das nossas escolhas, das nossas dúvidas, das nossas aflições, vêm de relações familiares e processos inconscientes da vida infantil. Né? Então, não é só isso, né, gente? Óbvio que não, mas muito da importância do Freud vem disso. Quer dizer, de algum modo, na infância, né, ao longo dos primeiros anos de vida mesmo, a gente vai recebendo ali influências dos nossos pais e familiares e irmãos e construindo ali respostas que vão se estabelecendo como um padrão. Né? Então, vamos supor que a gente tem ali uma família que tem um irmão mais velho, primogênito, um homem, e ele é o reizinho da casa. Quando ele faz 4 anos, ele descobre que vai ter uma irmãzinha, e embora os pais se esforcem para ele ficar feliz com isso, ele fica triste e fica com raiva. E não consegue lidar com essa chegada desse bebê que vai, para ele, tomar o lugar dele. Se estabelece ali algo negativo, medo, ciúme, tudo se mistura e tudo tem como objeto essa pequena menina que vai nascer. Né? Então, simplificando, obviamente a história é muito mais interessante, mas a psicanálise vai se interessar por esse conjunto de relações amorosas, afetivas, mensagens, enigmas que a gente recebe e a gente não entende. Né? Então, a gente vai construindo, a partir desses enigmas, respostas para os nossos problemas. Então, é algo muito da vida inconsciente, não tem como fugir dessa palavra. Psicanálise tem a ver com o inconsciente. Nessa linha, se a gente tinha ali o Wundt pensando o corpo como uma máquina, né, e tentando entender como essa máquina funciona, uma visão mais cognitiva, cognitivista, mentalista, o Freud traz essa visão mais do inconsciente, dos afetos, e aí um cara chamado Watson vai falar, não é isso. Né? A gente não pode se preocupar com os afetos, a gente não pode se preocupar com a mente, que a gente não vê, a gente tem que se preocupar como os fatos vividos, eles causam ações. Né? Então, ele vai se preocupar com o comportamento, né? O que acontece. Então, o que, que as pessoas fazem e não o que elas pensam ou o que elas sentem. Então, a gente vê que na história vão aparecendo novas explicações para tentar dar conta de questões humanas muito simples e básicas. Né? Então, a gente vai ter ali, então a psicanálise vai trazer uma compreensão, uma cognição, outra, o behaviorismo vai trazer outra. E aí, o behaviorismo vai pensar, então, a partir do Watson, e depois, já bem avançado no século XX, ali nos anos 40, 50, o Skinner, 60, vai trazer uma compreensão muito mais sofisticada para pensar como as relações com as pessoas, com o ambiente, vão condicionando formas de se comportar. Né? Então, se eu vivo numa casa em que há livros, meus pais leem e eles mostram alegria quando eu pego um livro, essa alegria dos meus pais vai ser processada como um reforço para o comportamento de ler. Então, eu vou querer ler para agradar eles. Então, vai ter uma consequência à ação. Se, pelo contrário, eu vivo numa casa que não se interessa por livros e intelectualidade, quando eu pego um livro e meu pai fala, não, vamos fazer churrasco, larga esse livro para lá, ele vai ali, de alguma forma, diminuir a frequência que eu vou me interessar pelo livro. Então, a psicologia comportamental vai trazer muito essa relação. Como as nossas ações são mediadas pelas relações do ambiente
que são reforçadas ou são punidas ali, né? E diminuem a sua frequência. Aí, no século XX, vai ter gente que vai falar, não é nem uma coisa nem outra, né? Não é nem só a percepção dos sentidos, não é nem sentido inconsciente, não é comportamento frio. Quer dizer, você vai ter uma chamada terceira força da psicologia, isso está na segunda unidade, tá? E também na quarta um pouquinho, que vai ser basicamente a psicologia da Gestalt, que é uma palavra alemã para forma, que vai pensar que interessa é como a gente pensa as coisas, não o que a gente herda do passado necessariamente, não o comportamento sem reflexão, é como a gente pensa e vê as coisas. Então, a psicologia da Gestalt vai trabalhar muito essa relação em como que a gente pensa as pessoas que a gente quer, o que a gente escolhe, e vai ajudar na terapia as pessoas a elaborarem como elas pensam. Da mesma forma, a psicologia humanista do Carl Rogers, né, vai trabalhar a ideia da pessoa humana e vai recusar tanto uma coisa muito cerebral, como uma coisa fria do comportamento, como uma coisa muito dramática, né, do inconsciente freudiano, que tem ali uma dimensão de repetição, como se a gente herdasse os conflitos neuróticos da nossa família e a gente fosse uma espécie de prisioneiro disso, né? Então, a chamada terceira força, ela engloba áreas como a psicologia da Gestalt, o humanismo, a psicologia existencial, que vão recusar tanto a psicanálise como o behaviorismo e construir as suas teorias. Poderia falar de 1000 outras teorias psicológicas, não interessa, tá? O que importa mesmo é a gente entender, primeiro, que cada teoria psicológica busca explicar fenômenos humanos e que elas têm diferenças cruciais, não dá para confundir, né? A psicanálise, do behaviorismo, enfim, dessas áreas, né? Passando, então, seguindo, né, no nosso pensamento sobre isso, a gente vai ter aí uma psicologia que se constrói primeiro como ciência, depois como profissão, né, e a profissão ela vai estar ligada mais fundamentalmente à clínica psicológica. Só que a gente passa pelo século XX por dois momentos muito importantes históricos, né? Vários momentos, mas dois fundamentais que são a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E nesse processo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai ter, né? Um efeito muito traumático da violência, né? A gente vai ter, além das Primeira e Segunda Guerra Mundial e a violência, a gente vai ter o nazismo, o fascismo, a gente vai ter revoluções, Revolução Russa, a gente vai ter, então, na primeira metade do século XX, entre 1900 e 1950, a gente vai ter uma explosão de fenômenos sociais e coletivos, e a psicologia, junto com a sociologia, a ciência social, vai se interessar por entender como esses fenômenos coletivos acontecem, né? Então, só um exemplo, na década de 30, o Freud mesmo, pela psicanálise, vai escrever um livro chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele vai tentar juntar como as pessoas, por que as pessoas seguem um líder, como aconteceu ali no fascismo, por exemplo, ou na Revolução Russa, com Lenin, no fascismo italiano, com Mussolini, no nazismo, ainda não tinha acontecido, né, quando ele escreveu Psicologia das Massas, mas logo na sequência a coisa desanda, assim, como que as pessoas vão seguindo um líder e por que que elas fazem ações seguindo o líder que elas não fariam individualmente. Quer dizer, tem um filme muito bonito, recomendo fortemente, chamou O Leitor, um filme sobre uma mulher né, no nazismo, que trabalhava pelo nazismo, nazista, assim, sobre ela na relação com os campos de concentração e tal. Mas é um filme bonito porque mostra assim como que o sujeito ele vai ali de algum modo fazer ações que depois ele se arrepende, muito mediado ali pela figura de ter que responder ali.
a um sujeito, né? Então, o líder fala, caiam no precipício, as pessoas caem. Né? O que isso significa? O que a gente chama de psicologia das massas ou psicologia das multidões, um fenômeno de grupo. Né? Então, essa psicologia que era muito individualista, ela vai se tornando uma psicologia mais coletiva ou uma psicologia mais social. Então, esse fenômeno de uma psicologia social vai crescendo e vai fundar uma nova área, que é pensar as pessoas na sociedade. Então, por exemplo, socialização, né, como um processo de aprendizagem de papéis sociais. Né? Então, a gente tem papel na sociedade, papel de filha, papel de estudante, papel de trabalhadora, né? E a gente aprende a se adequar a um papel. Né? Então, se eu estou num papel de professor, eu vou seguir um script, como se fosse num teatro mesmo. Então, essa teoria dos papéis sociais, a teoria da socialização, vai ser uma teoria para tentar explicar como que a gente se torna parte de uma sociedade e quais são os efeitos desse processo de fazer parte de uma sociedade que quer que a gente execute algumas funções, mesmo que a gente não queira, né? Então, a psicologia social cresce bastante nesses anos 50, 60, 70, tentando entender, por um lado, como que as pessoas individualmente se contribuem para a sociedade, mas como também a sociedade cria modelos coletivos de cultura. Né? Se a gente pegar, gente, uma questão fundamental, eu tenho discutido muito isso com meus alunos nos estágios que eu tenho, que é como que a gente mantém o machismo, né, como uma cultura muito predominante de relações entre homens e mulheres, né? Quer dizer, como o machismo se estrutura e mantém, mesmo a gente tendo críticas, mesmo a gente tendo reflexões contrárias, e aí ele se manifesta mais dramaticamente na questão da violência, né? Eu já tive estágio, por exemplo, na Polícia Civil, Delegacia de Mulheres, e é impressionante como a história da violência de gênero ela é igual quase, né? E tem a ver com esse lugar do homem não aceitar ser questionado, não aceitar que a mulher tem vontades e tem uma vida para além dele. Se a gente pensar em 2024, por que isso se mantém tão forte, né, na sociedade? Se a gente pegar a psicologia, que até aqui a gente viu, a gente pode procurar uma resposta na análise do comportamento, no behaviorismo, na psicanálise, no humanismo, e todas essas áreas. E a gente pode pensar que talvez o ciúme, a posse e a violência decorrente desses afetos, dessas emoções, não seja uma questão individual. Nossa tendência é falar assim: ah, Joãozinho ele é muito ciumento, ele é muito possessivo. O que essa resposta nos dá? Né? Essa resposta nos dá uma individualização. Então, a questão é o Joãozinho. O Joãozinho tem problemas. Né? O Paulo tem problemas. O Rafael tem problemas. Será? Será que é uma questão individual? Será que é uma questão de saúde mental? Ou será que é uma questão muito mais social? Né? Então, a psicologia social, estou usando esse exemplo, que acho que todo mundo conhece, ela trouxe, né? ela colocou digamos assim, esse problema imenso para a psicologia, que é falar assim, olha, muito do que a gente faz, dos nossos comportamentos desviantes, principalmente, equivocados, eles são socialmente apreendidos. Né? Então, eu digo sem nenhum medo de estar assim, errado, né? Porque não faz sentido. A gente ensina nossas crianças a serem machistas, né? Diariamente, a serem possessivos, né? Possessivos, ensina as meninas a aceitarem muito comportamentos que são inaceitáveis, né? Ensina uma passividade e uma docilidade para as meninas e a agressividade para os meninos. A gente ensina mais do que nasce assim por conta dos hormônios, enfim. Mas é um campo, obviamente, uma discussão mais profunda, mais ampla. Então, a gente vai falar, gente, na nossa avaliação, basicamente, acho que essa aula hoje é importante,
rever e rever um pouco para entender esse processo de uma área que vai se construindo. Obviamente, não vou perguntar nada sobre machismo, nem nada, não vou complexificar muito, mas entender que a psicologia ela é uma resposta às questões da nossa vida, as questões da vida individual, da vida coletiva, da vida do corpo, da vida da mente. É uma forma de tratamento das questões e problemas, mas é uma forma também de compreensão. Tá? Bom, o que eu pensei, então? É, é isso, né? A gente tem ali uma eu vou passar agora duas questões, só para a gente pensar juntos, né? Um pouco da nossa forma de trabalhar. Vocês só me falam se está dando para ler, tá? Um minutinho. São duas questões que eu peguei da prova de 2020. Tá dando para ver aí, gente? Dá sim, dá para ler perfeitamente. Beleza, Tainá. Então eu vou ler. Vamos segurar a resposta, tá? Vamos pensar na questão. Isso que eu queria que a gente fizesse ali esse exercício. Pensar a pergunta. Durante o semestre, estudamos diferentes perspectivas, teorias e objetos de estudo que marcam o desenvolvimento da psicologia como um campo de conhecimento científico. Acerca da história da psicologia, leia as seguintes afirmativas. 1. A psicologia científica nasce a partir da reflexão de Platão acerca das características da alma. 2. Santo Agostinho e René Descartes são dois exemplos de filósofos que influenciaram a psicologia. 3. Wundt é uma referência para a psicologia por ter criado o primeiro laboratório de investigação dos processos mentais. Vocês acham que essa é uma questão fácil, uma questão difícil? Já sabem a resposta? Se quiserem falar, não vou também alongar muito, mas Elisa, Tainá, Maria das Graças, se quiserem colocar aqui qual acha que é a resposta, e se acharam a questão fácil, difícil, que depois eu vou comentar. Bom, essa é uma questão que eu considero uma questão fácil, tá? Assim, a Elisa falou que acredita que a terceira está correta. Sim, vamos pensar nisso. Então, eu gosto desse tipo de questão, tem várias delas na prova, né? Porque uma questão só de ser verdadeiro, uma pergunta, ela fica muito simples. Aqui a gente tem que pensar nas três alternativas aí. A psicologia científica nasce a partir da reflexão de Platão acerca da alma. Essa não faz o menor sentido, né? E aí é um tipo de resposta, né, que é muito básica. Platão é um filósofo, né, de milhares de anos atrás, né, nascimento da filosofia grega ali, o discípulo de Sócrates. Então não faz o menor sentido essa resposta tá, tá aí. A outra, ó, a 2, ela é talvez a questão para a gente pensar, né? Quer dizer, Santo Agostinho e Descartes são dois exemplos de filósofos que influenciaram a psicologia. Influenciar é uma coisa muito ampla, né? No sentido que a gente pode ser mais ou menos influenciado, né? São dois filósofos importantes, né? Para ciências humanas, para o conhecimento. Então, sim, essa talvez fosse a questão mais difícil, né? Quer dizer, sim, porque são dois filósofos que influenciaram com a sua teoria filosófica a forma do conhecimento.
E a 3, ela é muito simples, né? Acabei de falar isso há pouco tempo atrás, Wundt. Ele é importante por isso, porque criou o laboratório e estabeleceu um marco. Então, Tainá, é isso mesmo. A resposta certa é a letra E. Tá? Não adianta, gente, na prova, né, numa avaliação como essa, correr. Tem que realmente parar e pensar, né? Então, assim, é melhor tomar um certo tempo, né? Às vezes a gente quer achar a resposta, como se achasse assim uma agulha no palheiro. Não, a gente tem que pensar, né, na pergunta, entender o que eu quero com a pergunta. Então, uma dica para vocês fazerem prova, não só a minha, mas também a minha, é pensar assim, o que que a questão quer de mim? Qual que é o objetivo dessa questão? O que que ela quer saber? Então, o que que eu queria saber com essa questão aqui é se está claro para vocês tanto o nascimento da psicologia como ciência, como o fato dela ser influenciada por outras áreas. Então, não é como, quando ela virou uma ciência, realmente mudou tudo. Mas alguma coisa do passado permanece, que é a influência da filosofia. A filosofia continua influenciando, mas não da mesma forma como influenciava antes. Em relação a essa pergunta, né, para a gente aproveitar, como eu falei, alguém quer fazer alguma consideração aí? Deu para entender, gente? Mais ou menos a ideia? Deu sim. E realmente, a que eu fiquei pensando foi a 2. Que a primeira não fazia sentido, a segunda, a terceira era óbvia, e a 2 você tem que refletir. Exato. Eu gosto muito, muito bom, Tainá, exatamente. Eu gosto muito de ter que pensar. Não tem pegadinha, assim, mas tem que pensar mesmo a pergunta. Eu acho que a próxima ela é mais fácil ainda, tá? Mas acho que ela também é legal para a gente pensar. Então, uma das abordagens mais importantes na história da psicologia é o behaviorismo, desenvolvido primeiramente por John Watson, o behaviorismo metodológico, e posteriormente elaborado por Bruce Frederick Skinner, o behaviorismo radical. Assinale a alternativa que melhor explique qual a noção central para o behaviorismo. Antes de ler as alternativas, né, é uma pergunta qual a noção central. É uma pergunta, então, que ela vai ser da alma do behaviorismo, ou seja, o que é o centro dessa perspectiva comportamental, o que é mais importante, o que é relevante, né? E aí, dentro disso, né, a gente vai ter, então, letra A, o comportamento é diretamente influenciado pela relação do indivíduo com o ambiente. Letra B, o comportamento humano tem causas multifatoriais, como a fisiologia, o condicionamento e os aspectos inconscientes. Letra C, a frequência de um comportamento é relacionado às capacidades mentais do indivíduo de perceber a realidade corretamente. Letra D, a punição é a melhor forma de alterar a frequência de um dado comportamento. E a letra E, a ideia central do behaviorismo está centrada na compreensão do humano por meio da complexidade da relação entre ambiente e espiritualidade. E essa aí, o que vocês acham? Essa Letra eu A, acho que é a mais fácil, né? mais fácil. Porque é muito simples você pensar, simples assim, né? O behaviorismo está ligado ao mecanicismo, que está ligado a, a como o, o ambiente influencia nas suas ações. Então, ele não pensou na mente. Então, essas aí a gente já pode descartar, na mente do inconsciente. Então, fica Uhum, mais fácil entre as opções. Então, eu acredito que seja A. isso. Essa realmente é fácil, muito fácil, né? Acho que a ideia é a gente pensar a partir do desafio, mas da ideia. Né? Então, a Tainá trouxe aí, quer dizer, behaviorismo. Quando vem a palavra psicologia comportamental, behaviorismo, é pensar o comportamento como a moeda em contraponto, tanto a ideia da mente, ou seja, de uma elaboração interior, que a gente não vê, ninguém sabe, vocês não sabem o que eu estou pensando agora. Posso estar falando uma coisa e pensando outra. Como também a ideia de inconsciente, de trauma, etc. e tal. Então, é, é uma questão assim de definição mesmo, conceitual. Né? Então, o comportamento é diretamente influenciado pela relação do indivíduo com o ambiente. Pronto, é a coisa mais importante, né, do behaviorismo. Né?
A letra B, a ideia de causas multifatoriais é interessante, mas tem ali o inconsciente, não pode, né? O inconsciente não entra dentro do esquema para o behaviorismo. A capacidade mental, na letra C, também não. A letra D fala até do behaviorismo, né? Da punição, mas está errado ainda, né? A punição é a pior forma de mudar a frequência de comportamento, né? Por isso que muitos dos psicólogos comportamentais, eles vão ser absolutamente críticos, né? À ideia de castigo. Porque o castigo, quando você usa ele para modificar uma ação, ele é muito fraco. Não funciona, não é uma questão moral ou ética, não, é que não funciona. Então, os especialistas fazem lá os seus experimentos com pombos, ratos e outros bichos, e depois também vão ver isso com pessoas. De algum modo, a punição não funciona. A punição ela é ruim. Né? E a letra E, a letra E faz o menor sentido, né? E aí, não é que não faz sentido, mas para a psicologia comportamental, como um braço da psicologia científica, não pode ter ali uma questão da espiritualidade. Elisa pediu uma questão de psicologia social. Deixa eu ver aqui, Elisa, uma boa pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, eu já sei, né, gente? Eu vou pegar aqui, que vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, achei aqui. Vou compartilhar. Então, ó, psicologia social, uma vertente que se dedicou ao estudo das relações entre homem e meio. Inicialmente valorizou-se o pressuposto de que o meio moldava os comportamentos sociais do homem. Como ser passivo, ele era fruto da sociedade em que vivia. Depois de alguns estudos, verificou-se que o homem influenciava e modificava o meio, não sendo mais o ser passivo do pressuposto anterior. Entretanto, em ambos os pressupostos, permanecia-se na dualidade dos opostos, ou seja, passivo e ativo. Com o desenvolvimento dos estudos psicológicos e sociológicos, passou-se a se considerar a relação entre homem e meio. Podemos perceber que na psicologia social verificam-se diversos posicionamentos teóricos acerca do conhecimento do homem no mundo. Então, tem um texto longo, né? E aí vamos ver as perguntas. Sobre a perspectiva sócio-histórica, diz que o meio cultural oferece condições fundamentais ao desenvolvimento dos elementos constitutivos do aparelho psíquico, id, ego, superego. Aqui tem uma miscelânea, né? Porque id, ego, superego são elementos aí da psicanálise, tá? Então não é essa. Através da interação social, a cultura é transmitida ao homem, o qual não possui poder de influência ou de negociação diante do que é proposto pelo meio. Reforça a ideia de que nós somos passivos. E nós não somos passivos. A gente recebe e a gente escolhe. Tá? Então, é uma pergunta que vai versar sobre essa relação entre, ao mesmo tempo, a pessoa recebe influência do meio, mas ela também tem algum poder de escolha. Letra C. O meio não oferece influências significativas ao sujeito, uma vez que seu desenvolvimento depende mais da maturação.
Percebe que aqui é como se o social, a cultura não fosse importante em nada? Então, não é essa também. Agora, vamos ver. Essa relação se caracteriza pela co-construção, na qual o homem se constitui e é constituído pelo contexto, destacando-se o papel da linguagem e da atividade imediata. Seria essa. Né? Quer dizer, a ideia da psicologia social é como uma co-construção. Né? E a letra E, os fatores genéticos e característicos da personalidade que determinam o comportamento, sendo que o meio social exerce papel secundário. Bom, gente, assim, eu passei aqui, né, um pouco para a gente... essa é difícil. Ah, tá. Ah, tá. Maria das Graças. Vou dar uma olhada nisso aí, nos exercícios. Bom, a boa notícia, né, que a atividade, o 3 vai cair, mas a 4 não, tá? Mas eu vou dar uma olhada. Quer dizer, as perguntas, elas são pensadas, gente, assim, muito do mesmo jeito, tá? Então, acho que aí, de fato, talvez ali no 4, né, a gente, deixa eu abrir aqui, 3 e 4. A gente estava falando da 3. E aí, eu acho que a questão do conhecimento é maior, né? Mas enfim. Tem uma questão, gente, se tiver alguma questão específica, Maria das Graças, da atividade avaliativa 3 e 4, que você não tem entendido a resposta, eu só queria fazer um comentário, né, que é uma questão para mim muito importante, pelo fato, né, eu não quero ficar dando mais material para vocês, mas é um ponto para todos pensarem. Tem uma questão na prova sobre a relação entre disciplina. Eu acho que nem precisava falar isso, mas como já teve reclamação, eu queria enfatizar sobre a questão da interdisciplinaridade. Não é um tema, né? É um tema que a gente trabalha a toda hora, que é pensar a relação entre os diferentes conhecimentos. Então, se você é nutricionista, por exemplo, qual a influência da psicologia na sua área? E ela é enorme. Estou falando da psicologia porque é a nossa matéria. Mas se a gente pegar na nutrição, é importante a pessoa entender, né, que há, às vezes, elementos psicológicos que estão determinando a adesão, a aderência ou não a uma pessoa, no caso de uma pessoa que trabalha, né, nessa visão aí, da nutrição, ali, fazendo uma orientação, que vai atrapalhar um educador físico. Pega uma pessoa que não tem vontade de fazer exercício. Ela vai entender melhor se ela pegar pela psicologia. Ou seja, o conhecimento, os fenômenos da nossa vida, eles não são quebrados ou fragmentados, eles acontecem. Uma pessoa escolher uma coisa ou outra vai influenciar na arquitetura, na engenharia, na gestão de pessoas. O que é quebrado? É o nosso conhecimento. Então, o nosso conhecimento, ele vai ser influenciado pelas nossas disciplinas. Por que é importante vocês lerem coisas diferentes? Porque enriquece a área de vocês. Então, a Elisa falou, quer entender mais sobre transtorno mental. Acho importante. Assim como um psicólogo deve entender das questões nutricionais, das questões alimentares, das questões fisiológicas, né? Ou seja, o conhecimento, ele é rico, ele é amplo. As nossas disciplinas, elas vão especializar, porque eu não posso ser um especialista de tudo. Agora, vamos supor, Elisa, que eu sou um psicólogo de adolescente e estou com uma paciente com transtorno alimentar, uma adolescente. Eu também preciso conhecer melhor a questão da nutrição, quando eu pegar um exame, eu saber o que significa ali, quando eu, sabe, pensar os alimentos, quais são importantes, o que tem, o que não tem. Percebe que é um pouco essa ideia de uma via de mão dupla. Todo mundo ganha quando a gente enriquece o nosso conhecimento. Só que na nossa organização, a gente separou as coisas em saúde, ciências humanas, administrativa, econômica. A gente separou as áreas, mas é importante, quando a gente pensa na realidade, a gente também ampliar as nossas teorias. Então, a ideia de ter uma disciplina de psicologia não é vocês, obviamente, serem especialistas ou passarem na disciplina, a ideia é que vocês possam, de fato, se apropriar do conhecimento sobre a pessoa, sobre o desenvolvimento humano, sobre o sofrimento, sobre as diferentes teorias psicológicas, né?
Então, é um pouco nesse sentido da gente pensar, tá? Gente, eu, nessa reta final, obviamente, vou ficar mais atento ali à ferramenta do Tira Dúvida, isso serve para todos. Então, gente, por exemplo, não entendi a resposta tal da questão do AVA, da atividade avaliativa 4. Pergunta a questão, tá? Eu vou ficar mais atento. Coloquei ali algumas instruções, acho que essa aula fundamental é muito fundamental para vocês, então estarei atento também se surgir dúvida a partir do conteúdo, fala com a gente, né? Obrigado aí pelos comentários. A ideia, até pegando o que a Elisa falou, obrigado, viu, Tainá? Acho que bom, acho que a ideia é essa. Eu acho que é isso, gente. É um pouco também, a disciplina um pouco para causar ali uma curiosidade, né? De saber mais, né? Então, acho que é isso mesmo. A gente tem muita coisa legal para conhecer, tá? Eu sei que vocês têm outra aula depois, então vou me despedir aqui de vocês. Elisa, ótimo. Se você puder esperar um pouquinho, eu vou parar a gravação aqui, aí eu te explico. Mas a gente tem a clínica escola na FUMEC, eu sou coordenador da clínica também. Eu vou deixar aqui o telefone. Qualquer tem atendimento da nossa comunidade, né? Obviamente é aberto para todos, a gente dá prioridade aí para funcionários, professores e alunos, né? Então, eu vou te deixar aqui o telefone, vou deixar o telefone e o e-mail. Então, o telefone é 3228-3004 e o e-mail é clinica.escola@fumec.br. Nesse telefone, você vai deixar os dados seus e dele, e a gente tem uma lista de espera para atendimento de criança e adolescente, a lista é um pouco menor. Para adulto, é um pouco maior. Você pode falar que conversou comigo, né? Quem precisar, e é por aí, tá bom? Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Boa prova para vocês.